Meu nome é Clara, e o que eu vou contar agora não é só uma história de dor. É também sobre perdão, mesmo quando ele chega tarde demais. Mas antes, comenta aqui embaixo de qual cidade você está me ouvindo. Eu quero saber onde minha história está chegando. Quem sabe, através dela, a gente não se conecta? Tudo começou numa cidadezinha simples, onde as ruas eram de terra batida e os vizinhos sabiam da vida uns dos outros. Eu era filha única de um casal que parecia viver em dois mundos diferentes. Minha mãe era um abraço, meu pai, uma sentença. Cresci tentando me equilibrar entre o afeto e a rigidez, entre o colo e a cobrança. Meu pai era respeitado na cidade, trabalhador, rígido, conhecido por sua fé inabalável. Ele andava com a Bíblia debaixo do braço e não permitia que ninguém contestasse sua autoridade. Tudo o que ele acreditava, ele impunha. Não havia espaço para dúvidas, para sentimentos, para falhas. Cresci pisando em ovos, aprendendo a esconder o que sentia, a falar baixo, a pedir permissão até para sonhar. Minha mãe tentava suavizar as coisas, mas ela mesma vivia com medo. Desde pequena, minha rotina era igreja, escola e casa. Eu fazia tudo para agradar, para ser vista com bons olhos. Mas mesmo assim, nada parecia suficiente para o meu pai. O homem que ele mais admirava era o pastor da nossa igreja. Um homem que pregava sobre amor e fé, mas cujos olhos me causavam desconforto. Ele elogiava minha dedicação, me chamava para ajudar. Dizia que eu era diferente. Eu era criança e achava que isso era um sinal de aprovação divina. Aos poucos, o pastor começou a me chamar em horários em que a igreja estava vazia. Sempre dizia que era para falar de Deus, para me ensinar a ser uma serva fiel. Eu, com meu coração puro, obedecia. Achava bonito poder ajudar. Me sentia especial. Até o dia em que senti medo. Um medo que não sabia explicar. Um frio na barriga. Um arrepio na nuca. Mas minha mãe dizia que ele era um homem de Deus. E meu pai me mandava continuar. O que veio depois foi um silêncio sufocante. Os toques disfarçados, as palavras que me deixavam sem entender, os olhares que me davam vergonha. Um dia voltei para casa e contei para minha mãe que o pastor tinha elogiado meu corpo. Ela riu, disse que era normal, que eu estava crescendo. Fiquei confusa. A partir dali, calei. Guardei tudo dentro de mim. Achei que o errado era eu, que estava interpretando mal. E o pastor continuava sorrindo, enquanto minha infância se partia. Demorou, mas um dia criei coragem. Com a voz tremendo, contei para os meus pais o que vinha acontecendo. Minha mãe ficou em choque. Chorou. Me abraçou. Meu pai... Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com o rosto vermelho e os olhos duros, gritou que eu era mentirosa. Disse que estava envergonhando a família. Que eu queria destruir a reputação de um homem santo. Eu tentei insistir, mas ele não deixou. Disse que, se eu não retirasse o que disse, eu estava fora de casa. Aquela noite foi a última que dormi na minha cama. Saí com uma mochila e alguns trocados. Minha mãe tentou impedir, mas ele foi mais forte. Expulsou a própria filha, acreditando no pastor e não em mim. Fui embora com o coração partido, com a alma manchada por uma dor que eu nem sabia nomear direito. Mas ali, naquele momento, fiz uma promessa para mim mesma. Eu ia sobreviver. Ia reconstruir tudo, mesmo que fosse com os pedaços que me restaram. As primeiras noites foram difíceis. Dormi em bancos de praça. Pedi comida em padarias. Chorei debaixo de marquises. Mas a cada manhã que amanhecia, era como se Deus dissesse que eu ainda tinha chance, que eu não era o que fizeram comigo, que ainda havia vida além da dor. A lembrança do olhar do meu pai, duro e cheio de desprezo, me perseguia. Mas, ao mesmo tempo,
Era essa lembrança que me fazia seguir em frente. Eu precisava provar, talvez para mim mesma, que eu não era aquela menina rejeitada. Aos poucos fui encontrando mãos estendidas. Uma mulher chamada Joana me encontrou sentada na calçada, com fome e sem rumo. Me deu um prato de comida, uma cama e uma palavra de carinho. Me acolheu como filha e me ensinou a costurar. Eu não sabia, mas aquele gesto simples mudaria tudo. Costurar virou meu refúgio. Era como se, ao unir tecidos, eu estivesse tentando costurar minha alma. E ali, no som da máquina de costura, nasceu uma nova Clara. Na casa de Joana, reaprendi a viver. Acordava cedo, tomava café com cheiro de aconchego, sentava à máquina e aprendia a fazer bainhas, cortar moldes, transformar pano em vestido. A cada ponto, era como se eu dissesse: eu existo. Sou mais do que o que fizeram comigo. E mesmo quando a saudade apertava, quando o medo voltava, eu seguia. Porque agora eu tinha um propósito. Joana era uma mulher simples, mas cheia de sabedoria. Me dizia que Deus não habita no medo, e sim no amor. Que quem usa a fé para ferir não é homem de Deus. Pela primeira vez, alguém colocava em palavras o que eu sentia. Eu chorava ouvindo aquilo. Chorava por tudo que vivi, mas também pelo alívio de saber que eu não estava louca. Meu corpo tinha razão quando tremia. Ela não fazia perguntas, apenas acolhia. E isso, às vezes, era tudo o que eu precisava. Um dia, enquanto eu chorava baixinho tentando desmanchar uma costura, ela se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: "Aqui, ninguém vai te tocar sem o seu sim." Essa frase me quebrou por dentro. Chorei como nunca. E pela primeira vez, senti que talvez eu pudesse me curar um dia. Com o tempo, fui costurando cada vez melhor. Joana me ensinou a colocar alma no que fazia. Dizia que costurar não era só unir tecidos, era restaurar histórias. E assim, sem perceber, fui costurando minha alma. Ganhei meu primeiro dinheirinho com uma saia que fiz para uma vizinha. Comprei um sabonete cheiroso, um pente novo e um caderno. Era pouco, mas era tudo. Comecei a escrever naquele caderno tudo o que eu sentia. Era como se, ao escrever, eu tirasse os espinhos que ficaram presos. Escrevia sobre meu pai, sobre o pastor, sobre minha mãe, sobre o medo. E também sobre o dia que fui acolhida. Minha escrita era torta, cheia de rasuras, mas sincera. E isso me ajudava a dormir melhor. Era como se cada palavra no papel aliviasse meu peito. Certa vez, Joana me levou à feira para vender panos de prato que fizemos juntas. Eu tremia. Sentia vergonha, medo do olhar dos outros. Mas ela apertou minha mão e disse: "Eles vão ver sua força, não sua dor." Vendemos tudo. Quando voltamos, ela me deu o dinheiro e disse: "Compre o que quiser, é seu." Eu comprei linhas coloridas e um bombom. Pequenas vitórias que me ensinaram a sorrir de novo. Minha rotina foi ganhando cor. A casa dela, antes estranha, agora era lar. Tínhamos um canto com retalhos, outro com flores. Plantamos manjericão e alecrim. E aos poucos, o cheiro do medo foi sendo trocado pelo cheiro de bolo no forno. Eu estava vivendo de novo. Com medo, sim. Mas também com esperança. À noite, a gente se sentava na varanda para tomar chá e conversar. Ela me contava histórias do passado, falava dos amores que perdeu, das lutas que venceu. Me ensinava que a dor não nos define, que o que fazemos com ela é o que importa. Eu escutava tudo com atenção, como quem absorve conselhos que a alma implora para ouvir. Foi com Joana que aprendi a colocar nome no que senti. Entendi que o que o pastor fez comigo era abuso, que eu não era culpada, que meu corpo não mentiu e que meu pai errou. Duro, cruel, mas real. E foi nesse reconhecimento que comecei a construir a Clara que sou hoje.
Minhas aulas de costura começaram com poucas alunas, mas logo a sala se encheu. Mulheres simples, tímidas, algumas caladas, outras com olhos carregados de histórias não ditas. Elas vinham aprender a costurar, mas saíam com algo muito maior: pertencimento. A cada ponto dado, uma dor costurada, um pedaço de alma remendado. Era bonito de ver. Era cura disfarçada de agulha e linha. Algumas delas confidenciavam histórias, parecidas com a minha. Abusos, silêncios, medos antigos. E ali, entre retalhos, a gente chorava juntas. Às vezes sem palavras, só no toque, no olhar, no cuidado. Meu quartinho virou abrigo. Era como se, finalmente, eu estivesse devolvendo ao mundo tudo que Joana me deu. E isso dava um sentido novo à minha vida. Um propósito que me preenchia. Comecei a organizar rodas de conversa depois das aulas. Colocava uma chaleira para ferver, servia bolacha de nata e a gente sentava no chão. Uma falava, outra ouvia. E aos poucos, as palavras vinham, doídas, mas libertadoras. A gente não se curava sozinha. Curava uma a outra. Era uma irmandade silenciosa, feita de força compartilhada. Uma das alunas, a dona Lia, me disse uma vez: "Você costura esperança, menina. E isso é mais que ensinar." Aquilo me marcou, porque eu sabia que ela também carregava traumas. Ela vinha todo dia, mesmo mancando de uma perna queimada por um ex-marido. Dizia que ali, no ateliê, ela esquecia a dor. E eu via nos olhos dela o mesmo brilho que vi no espelho, anos atrás. A notícia se espalhou. Mulheres de bairros vizinhos começaram a procurar minhas aulas. Alguém sugeriu que eu abrisse um espaço maior. Pensei, hesitei, mas topei. Aluguei uma casa simples, pintei as paredes de azul claro, fiz placas com letras bordadas e escrevi na entrada: Centro Costurando. Coragem. O nome era simples, mas carregava tudo o que éramos ali dentro. No novo espaço, conseguimos acolher mais mulheres. Algumas fugindo de relacionamentos abusivos, outras apenas querendo recomeçar. Tivemos doações de máquinas, tecidos, alimentos. Gente boa existe. Às vezes, tudo o que ela precisa é um lugar onde fazer o bem. E nosso centro virou isso. Um lugar onde fazer o bem era o único requisito para entrar. Eu mesma me sentia diferente ali, mais firme, mais segura. Claro que os fantasmas não sumiram. Ainda sonhava com meu pai, ainda chorava de vez em quando lembrando do olhar da minha mãe. Mas naquele espaço eu tinha voz. E toda vez que abria uma aula com um bom dia cheio de energia, sentia que estava quebrando as correntes que um dia me calaram. Com o tempo, percebi que precisava dar meu próximo passo. Joana me deu apoio e me incentivou a procurar um cantinho só meu. Achei um quartinho simples, com as paredes descascando e uma janela que rangia com o vento. Mas era meu. Pela primeira vez, eu girava a chave na porta de um lugar onde eu decidia quem entrava. Me emocionei ao colocar minha máquina de costura num canto e uma flor numa latinha no outro. Minha cama era fina, o colchão rangia, mas eu dormia ali como quem repousa depois de anos fugindo de monstros. Coloquei minhas roupas em prateleiras, improvisadas, e costurei minhas próprias cortinas com tecido que ganhei da Joana. A cada detalhe que eu acrescentava naquele quarto, sentia que recuperava um pedaço meu. Eu estava recomeçando com as próprias mãos. Com o ateliê de Joana como base, comecei a pegar encomendas por conta própria. Ajeitei um varalzinho com minhas peças na frente de casa e logo a vizinhança passou a me notar. "Quem costura aqui?" perguntavam. E eu respondia: "Clara." Dizer meu nome assim, sem medo, foi um dos primeiros sinais de que eu estava mesmo mudando. De que eu não era só uma menina ferida. Eu era alguém capaz. Com o primeiro dinheiro que ganhei sozinha, comprei um espelho,
Coloquei na parede do quarto, entre as flores e os tecidos. Me olhei ali por longos minutos. Não vi mais a criança amedrontada. Vi uma mulher que tinha sobrevivido. Passei batom vermelho, só para lembrar a mim mesma que podia ser bonita, livre e dona do meu rosto. E sorri. Um sorriso pequeno, mas inteiro. Os dias foram passando e comecei a me sentir mais confiante. Saía com a cabeça erguida, falava com mais firmeza, olhava nos olhos. Ainda sentia medo em alguns momentos, mas não deixava mais que ele me paralisasse. Meu passado ainda me acompanhava, mas já não me definia. Eu era dona de mim. Pela primeira vez, me sentia assim. A solidão às vezes apertava. Nas noites frias, eu sentia falta das conversas com Joana, do cheiro do chá, do som da máquina de costura ao lado. Mas eu sabia que crescer também era aprender a estar com a própria companhia. Nessas horas, eu pegava meu caderno e escrevia. Relembrava a menina que fui. Acolhia a mulher que estava me tornando. Cada página escrita era um colo que eu dava a mim mesma. Comecei a frequentar a biblioteca da cidade. Lia sobre psicologia, trauma, cura, empatia. Descobri o nome de coisas que senti por anos e não sabia explicar. Descobri também que havia outras como eu. Mulheres que sofreram caladas, que foram desacreditadas, que tiveram que se reconstruir sozinhas. Isso me fortaleceu. Me fez entender que eu não estava sozinha no mundo. Na biblioteca conheci Marina, uma moça doce que trabalhava lá. Ela me indicava livros, puxava conversa e com o tempo viramos amigas. Foi com ela que dei minhas primeiras risadas sinceras depois de muito tempo. A gente se encontrava aos sábados para caminhar, conversar, dividir silêncios. Com ela comecei a entender que vínculos saudáveis existem, que nem todo mundo machuca. Certa tarde, Marina me perguntou se eu já tinha pensado em dar aula de costura. Aquela ideia me assustou no começo. Ensinar? Eu? Mas depois comecei a considerar. E se eu pudesse transformar tudo que aprendi em algo útil para outras mulheres? E se, ao ensinar, eu também me curasse mais um pouco? Era uma ideia que começou pequena, mas que logo se tornou chama. No fim daquele ano, com coragem e incentivo, anunciei minha primeira turma de costura. Coloquei um cartaz na feira, contei para vizinhas, falei com Marina. Quando as primeiras alunas chegaram no meu quartinho, com olhos tímidos e mãos trêmulas, eu entendi. Eu não era mais só sobrevivente. Eu era uma guia. E ali começava um novo capítulo da minha história. Criamos eventos, bazares, arrecadações. Vendíamos nossas peças em feiras locais. Cada vestido, cada toalha de mesa, cada pano de prato vinha carregado de história. As clientes sentiam isso. Diziam que os produtos tinham alma. E tinham mesmo. Tinham lágrimas costuradas entre os pontos, sorrisos bordados nas barras, recomeços escondidos nos detalhes. Ali não era só sobre costurar. Era sobre reconstruir vidas. Era sobre dizer a cada mulher: você não está sozinha e você tem valor. E ao fazer isso por elas, eu fazia por mim também. Cada abraço que dava, cada história que ouvia, cada pano que cortava. Tudo isso costurava também a Clara que ainda estava se formando dia após dia. O ateliê virou símbolo de resistência, de afeto, de recomeço. E com ele, eu entendi que cicatrizes não precisam ser escondidas. Elas podem ser exibidas com orgulho, como marcas de uma guerra vencida. E foi ali, entre linhas e agulhas, que eu finalmente comecei a me sentir inteira. Era uma tarde comum quando batiam à porta do ateliê. Um homem bem vestido carregando uma pasta de couro. Me apresentou um cartão. Advogado da família. Minha primeira reação foi susto. Há anos ninguém da minha família me procurava. E agora um advogado?
Meu coração disparou. Ele pediu para conversar em particular. Fomos para a sala dos fundos e ele disse as palavras que congelaram meu corpo. Seu pai faleceu. Fiquei muda. Não sabia o que sentir. Parte de mim sentia raiva. Outra, uma estranha tristeza. Era o fim de um capítulo que ficou em aberto por tempo demais. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele abriu a pasta e me mostrou o testamento. Meu pai havia deixado tudo para mim. Casa, terras, contas, tudo. Eu não entendi. Como assim? O homem que me expulsou agora deixava herança? Junto com o testamento havia uma carta. Reconheci a letra de imediato. Era dele. A mão tremeu ao abrir. Li devagar, tentando absorver cada palavra. Clara, se você estiver lendo isso, é porque já não estou mais aqui. E talvez seja melhor assim. Vivi os últimos anos com o coração pesado. Me recusei a acreditar em você quando mais precisou. Me agarrei à minha fé. Mas larguei minha filha. Não sei se pode me perdoar. Mas se puder, tudo o que construí é seu. Porque você sempre foi mais forte do que eu. A carta era breve, mas cada linha pesava como chumbo. Ele não pediu perdão com todas as letras, mas reconhecia sua culpa. Era pouco. Era tarde. Mas era algo. Chorei. Chorei não por ele, mas por mim. Pela menina de 14 anos que saiu de casa humilhada. Pela filha que foi silenciada. Pela mulher que teve que se refazer sozinha. Aquela carta era uma tentativa de redenção. E isso me desarmou. Passei os dias seguintes em silêncio. Relembrei tudo. O olhar dele. As palavras duras. O momento em que virei as costas e fui embora. Era difícil conciliar tudo isso com a imagem de um pai arrependido. Mas parte de mim entendia que ele, do jeito torto que soube, quis me dar algo. Não o perdão perfeito, mas uma herança como símbolo de que finalmente me reconhecia como filha. Fui até a casa onde cresci. Levei a chave que o advogado entregou. O portão estava enferrujado, a varanda coberta de folhas secas. Abri a porta e fui recebida pelo cheiro antigo do passado. A poltrona dele ainda estava lá, a Bíblia, sobre o aparador. Me sentei no chão da sala e fechei os olhos. Senti um peso sair. Eu não pertencia mais àquela dor. Eu era livre. E aquela casa agora era minha. Revirei gavetas. Encontrei fotos antigas, cartas, objetos que faziam parte da infância. Em uma caixa de madeira descobri um caderno velho. Nele, anotações do meu pai. Reflexões, trechos da Bíblia, desabafos. E entre as páginas, um bilhete dobrado. Será que um dia ela vai me perdoar? Aquilo me destruiu. Ele carregou a dúvida até o fim. E mesmo assim, nunca teve coragem de me procurar em vida. Voltei para o centro com a cabeça cheia. Reuni as mulheres que me acompanhavam e contei o que aconteceu. Elas me ouviram com olhos marejados. Disseram que eu tinha todo o direito de rejeitar tudo, mas também o direito de aceitar. E foi ali que decidi. Ia aceitar a herança, mas não para mim. A casa dele viraria um abrigo, um lugar seguro para meninas como eu, que foram expulsas, feridas, desacreditadas. Transformei cada cômodo com a ajuda das alunas. Pintamos as paredes, costuramos cortinas, doamos móveis. A antiga sala virou sala de escuta. O quarto onde fui criada agora recebia meninas em busca de recomeço. E assim, o lar de um homem que me expulsou se tornou refúgio para quem nunca teve onde ficar. Era justiça poética. Era transformação. A herança que ele deixou foi só a semente. O verdadeiro presente foi o poder de decidir o que fazer com a dor. E eu decidi transformar, ressignificar, costurar um novo sentido. Não por ele, mas por mim. Pela menina que fui. Pela mulher que sou. E por todas que ainda vão chegar. Ver aquela casa cheia de vida me emocionava.
Cada risada no corredor, cada lanche dividido, cada menina acolhida ali era um lembrete do que o amor pode fazer. Às vezes, eu me sentava na varanda onde meu pai lia a Bíblia, em silêncio, e pensava: se ele tivesse aberto o coração, talvez visse que Deus também habita nas lágrimas da filha que ele não quis ouvir. Mas não era meu papel carregar os arrependimentos dele. Eu tinha feito a minha parte. Sobrevivi. E mais do que isso, criei caminhos para outras sobreviverem também. Meu perdão não foi um favor a ele. Foi uma libertação para mim. Perdoar não é esquecer, nem justificar. É só deixar de carregar um fardo que nunca foi seu. E eu deixei ali, na entrada da casa, o peso do que me fizeram. Continuei recebendo cartas. Algumas de meninas que passaram pelo abrigo. Outras de mulheres que escutaram minha história em feiras, rodas, entrevistas. Cada uma me agradecia por ter falado, por ter existido, por não ter se calado. E toda vez que lia essas cartas, eu me emocionava, porque eram elas que me lembravam que a dor compartilhada vira força multiplicada. Minha mãe nunca me escreveu de novo. Dizem que ela adoeceu nos últimos anos, calada, recolhida. Não sei o que passou pela cabeça dela. Talvez culpa, talvez negação. Só sei que mesmo sem reencontro, eu a perdoei em silêncio. Por quê? Carregar mágoa de quem também foi vítima de uma fé cega só me afastaria da paz. E eu não abri esse caminho para andar de novo na escuridão. A fé, para mim, mudou. Hoje, eu acredito num Deus que acolhe, que escuta, que chora com a gente. Não naquele que castiga, que exige silêncio, que se esconde atrás de dogmas. Encontrei minha espiritualidade nas mãos que costuram, nas vozes que se erguem, nas histórias que salvam outras histórias. Ali está a minha fé agora. Viva, presente, feita de carne e humanidade. O centro que criei virou referência. Recebemos apoio de ONGs, de profissionais voluntários, de mulheres que foram acolhidas e agora voltam para ajudar. Criamos um ciclo de apoio que não para. Um tecido firme costurado com muitas mãos, onde cada ponto é uma história de superação. Isso, para mim, é herança. E isso, sim, é milagre. Às vezes me pego pensando naquela menina de 14 anos com uma mochila nas costas e o coração em cacos. Tenho vontade de abraçá-la e dizer: você vai conseguir. Porque conseguiu. Caiu, chorou, quebrou, mas levantou. E ao levantar, levantou outras também. Hoje ela não caminha mais sozinha. Tem um exército de mulheres ao lado. Fortes, reais, corajosas. E se você está ouvindo essa história agora, talvez seja porque também carrega uma dor, uma perda, uma injustiça. Talvez você também tenha sido desacreditada, machucada, expulsa. Mas eu quero te dizer, você não é o que fizeram com você. Você é o que você faz com isso. E se costurar uma nova vida parece difícil, lembra que dá para começar com um ponto só. Um ponto de coragem. Comenta aqui embaixo de onde você me escutou. Compartilha essa história com alguém que precisa de força. Se inscreve no canal para ouvir mais histórias como essa. A dor não cala mais. A gente fala. A gente costura. A gente vive. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Nos vemos na próxima história. Com carinho, Clara.